Meu irmão, vamos entrar na palavra de Deus, vamos falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, em nome do nosso Pai Celestial. Ontem eu falei para vocês de uma coisa bem íntima que aconteceu comigo. Inclusive eu cheguei a citar que eu não gostava muito de entrar nesse assunto, e como de fato é verdade, porque só quem passou sabe como é dolorido você ter um caso assim para contar. Mas graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu fui liberto. O nosso Senhor, como eu mencionei, entrou dentro do inferno e me tirou das garras de Satanás. Ele me tirou do inferno para que hoje eu estivesse aqui pregando a sua palavra. Então, não é uma história fácil de ser contada, porque assim, todo mundo fala, pô, essa história, cara, toda história é aquilo que se passou. O que se passou ontem já virou história hoje. Então, quando você fala é uma história, é porque é passado, tá? O que é presente não é história, é futuro, tá? É futuro. E o futuro é agora. Como eu estou aqui, falando com você frente a frente, então agora é o futuro, não é passado. E o passado realmente vira história. Então, quando eu contei a história que eu visitei as profundezas do inferno e o meu Senhor me tirou de lá, então, como é um caso que abala o emocional da pessoa, abala toda uma estrutura, porque até mesmo para você se colocar de pé é difícil, porque pesa você entrar nesses detalhes. Então, eu estava ainda há pouco no meu santuário e eu estava conversando com Deus e assim, eu pedi a Deus uma palavra, eu pedi ao Senhor uma palavra e Ele me concedeu uma palavra. Eu tenho muita fé no meu Pai, muita fé no meu Pai. E assim, Ele me direciona, é Ele quem guia as minhas publicações, é Ele quem guia os meus passos, é Ele que conduz a minha voz. E eu pedi a Ele uma palavra, porque Ele sabia o que tinha tocado em mim, Ele sabia o que eu tinha passado ao relatar aqueles acontecimentos. Então Deus me deu essa palavra. Ele me deu essa palavra. Eu peguei a minha Bíblia, coloquei a mão sobre a Bíblia e falei, Senhor, me dá uma palavra. Conduza a minha vida neste momento para que eu fale essa palavra que é dada pelo Senhor. Então, com a Bíblia fechada, eu pedi ao nosso Senhor e eu abri a Bíblia. Eu abri a Bíblia. E assim, você, ao abrir a Bíblia, você sempre pega, eu sempre pego do lado esquerdo para o direito, tá? Eu pego do lado esquerdo para o direito, que é o prosseguimento de um acontecimento, tá? Você pega do passado para o futuro. Aqui é passado, aqui é futuro. E aqui está o que se passou, tá? Aqui está o que se passou e aqui está o que está se passando. Então, olha o que Deus me disse. Lá em Lucas, estava Jesus velejando com os seus discípulos. E assim, o Santo dos Santos, Jesus Cristo, Filho de Deus, eu sempre menciono aqui para vocês que ele vê o futuro, ele vê as coisas que estão para acontecer, ele vê as coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Então, estava Jesus velejando com os seus discípulos. Ele disse, estacione o barco. Estacione o barco. Vamos para a terra dos Gadarenos. O coração dele pediu para que ele descesse ali naquele lugar. Vamos para a terra dos Gadarenos. Descendo Jesus do barco, naquele exato momento, veio sobre ele um homem que vivia aprisionado há tempos por demônios. Há tempos, aquele homem era escravo de uma legião de demônios. Agora você imagine só
um homem ser aprisionado por uma legião de demônios. Sabe o que é uma legião? Vocês têm ideia do que é uma legião de demônios? São 7.000 demônios dentro de um corpo. Dentro de um corpo, né? Então, aquele homem se prostrou, quando ele viu a presença de Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se prostrou, porque é autoridade que Jesus tem. Quando eu falo para você que se Deus tiver que entrar dentro do inferno para resgatar uma alma que pertence a Ele, Ele vai fazer, tenha certeza disso. E isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo, eu sou prova viva disso. Então Deus mandou que eu abrisse a minha Bíblia, Ele me deu essa palavra hoje. Eu estava até agora ali no meu santuário, e assim, eu estava sem ânimo para poder pregar, porque o que eu contei ontem foi muito pesado, tá? Foi uma coisa que mexe com a minha estrutura. Eu estava sem ânimo, eu estava sem direção para poder entrar na presença de Deus. E Ele me deu essa palavra. Então eu abri ao nosso Senhor velejando e Ele mandou que estacionasse o barco na terra dos Gadarenos, que fica de frente para a terra da Galileia. De frente a frente, tá? Fica de frente para a terra da Galileia. Então, este homem endemoniado veio, bateu de frente com o Santo dos Santos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele se prostrou diante do rei. Para tu ver a tamanha autoridade de Jesus, para você ver a tamanha autoridade do meu rei. Então, deixa eu continuar. Para você ver que até os demônios respeitam aquele que tem autoridade. Tá? Satanás respeita o santo dos santos, porque só o Senhor é Deus. Sabe o que essa legião de demônios pediu ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Para que não os mandasse para o inferno. Senhor, és tu filho do Deus Altíssimo. Olha só. Que o demônio disse para Jesus. Eu sei que tu és o filho do Deus Altíssimo. Eu te peço clemência. Ele pediu clemência, clamor ao nosso Deus, pediu misericórdia ao nosso Deus para que não os mandasse para o inferno, para o tormento eterno. Senhor, eu te clamo para que o Senhor nos jogue aquela manada de porcos. Se ajoelhou de frente de Deus e falou: tenha misericórdia, não me jogue no tormento eterno. E Jesus, expulsando eles foram para a manada de porcos, e os porcos se jogaram de um precipício, que caíram num lago e se afogaram. E aquele homem foi liberto. Aquele gadareno foi liberto. Ele vivia dentro de sepulcro. Sabe o que é a pessoa viver dentro de sepulcro? Ele vivia dentro de um cemitério, dormindo de catatumba em catatumba, tá? Tomado por demônios. Rapaz, a pior coisa que tem é a pessoa passar por isso na vida. Tá? Só que Jesus entrou na vida daquele homem, Jesus libertou aquele homem. Jesus fez dele um novo ser na presença de Deus. Ele não vivia vestido, ele vivia de qualquer jeito, tá? Tomado por essa legião de 7.000 demônios. E Jesus o libertou naquele momento. E os demônios que estavam nele foram para os porcos, e os porcos se jogaram ao precipício e se afogaram dentro de um lago. E todo aquele acontecimento correu pela cidade. Todos viam esse homem na presença de Deus, todos viam ele de boa aparência, tá? Todo o seu corpo tratado, porque você modifica tudo em você, tudo. Você passa a brilhar, você passa a se cuidar, você passa a se vestir melhor, você passa a falar melhor, você passa a ter um diferencial quando você está na presença de Deus. E todos reconheceram a presença de Deus naquele homem. Ele foi muito grato ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi muito grato ao nosso Senhor.
Ele ficou seguindo, enquanto Jesus estava na terra dos Gadarenos, ele seguia o nosso Senhor e a sua comitiva, que é os seus discípulos. E ele também apregoava a palavra de Deus, ele também exaltava o nosso Jesus. Ele falava das glórias do nosso Jesus, do que o nosso Jesus fez por ele. Tá? Do que o nosso Jesus fez por ele. Então, cara, você tem que ser grato a Deus em tudo que você está passando. Em tudo você glorifica o nosso Deus. Em tudo. Eu aprendi a glorificar o Deus que eu sirvo na paz e na guerra, como diz um hino. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. O meu Senhor é Rei. Mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que não haja flores no jardim, eu sei que tem um Deus no céu olhando para mim. Então, cara, louvai ao Senhor porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e de todo o poder. Então, eu aprendi a louvar o meu Senhor em todas as circunstâncias, estando bem, estando mal. Eu peço a Deus uma palavra e Ele me deu essa palavra para que eu falasse na libertação desse homem por 7.000 demônios, por uma legião. Eu espero que eu esteja tocando o seu coração. Espero que eu esteja tocando o teu coração e que nesse momento você glorifique a Deus e fala, só o nosso Deus é capaz de me libertar deste aprisionamento, tá? dessa depressão, deste momento terrível que eu estou passando, porque o meu Deus é capaz de te libertar, o meu Deus é capaz de te salvar agora, neste momento. Eu tenho a certeza que Ele tem autoridade para te tirar agora desse quarto, para te tirar agora dessa opressão e te levantar e te exaltar na presença dEle. Eu tenho a certeza, eu brando isso para aqueles que recebem. Pode tocar agora na minha mão e receber essa benção. Se você crer, ajoelhe, toque na minha mão e receba essa benção. Porque o meu Senhor está mandando eu te dar essa benção agora. Está mandando eu te visitar agora, neste momento, e você será liberto. Tenho a certeza que você será liberto. Então, é muito importante isso, é muito importante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Nós, seres humanos, somos igreja e o Espírito é o Espírito Santo de Deus quem fala contigo agora neste momento. E Jesus, ao fazer essa grande obra, todos glorificaram a Ele, toda a cidade correu na cidade o grande feito de Jesus, tá? Que o inimigo se curvou diante dele, o inimigo pediu clemência, pediu misericórdia e o nosso Senhor libertou aquele homem da terra dos Gadarenos. E quando Jesus entrou no barco, ele pediu, Senhor, deixe-me ir contigo, deixe-me segui-lo. E Jesus falou assim com ele. Jesus abençoou ele e disse, vá até a cidade e diga quão grande é o Senhor, quão grande é o teu Deus, quão grande é o teu Deus. Então ele saiu e ele exaltou o nosso Senhor, ele falou da grandeza de Deus, ele deu glórias a Deus e ele disse, grande és o meu Senhor. E cara, nesse momento eu dou glórias a Deus. Eu estou aqui, a minha Bíblia está bem distante de mim para você ver. Falar sem olhar na Bíblia, falar de Deus. Ele me dá a palavra e ele vem sobre mim para citar a sua palavra. Tá? Ele vem para citar a sua palavra. Eu não estou aqui com a Bíblia perto de mim. Graças a Deus, o Senhor está sobre mim. Isso é muito importante. É você estar na presença de Deus. É isso que acontece. Tá? Ele te dá a palavra e ele vem sobre você para que você pronuncie com a boca dele os grandes feitos do grande e todo-poderoso Deus. Um beijo. Se vocês gostarem, compartilhe, porque isso é a palavra de salvação. E até o próximo vídeo.